Acompanhando a leitura. Mateus capítulo 25, do versículo 36 ao 44. Mateus 25, do versículo 36 ao 44. Marcela, dá uma mãozinha para ele lá, fazendo favor. É pequeno? Ah, então deixa, vamos ganhar tempo, né? Que hoje nós vamos tentar deixar um tempo maior para o leitor dessa noite, que vai trazer a palavra, e eu estou ansioso para ouvir esse conhecimento tudo. Todos encontraram, amém? Amém. Vamos lá. A exortação e a vigilância. O sermão continua. Porém, aquele dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será lavado um e deixado outro. Estando dois moendo no moinho, será levado um e deixado outro. Vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. E por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? Vamos fazer uma oração? Eu queria que a igreja, quem puder, se esforçasse um pouquinho, eu queria a igreja de joelhos. A nossa igreja está precisando de oração. Quem não puder, não tem problema. Fique em pé, fique sentado, só quem tiver condição. Não vamos também se machucar, tá? Mas eu gostaria que quem pudesse se fosse de joelho. A nossa igreja está precisando de oração. O inimigo às vezes está tirando o nosso foco. E nós vamos ganhar essa igreja novamente para Cristo. Jesus vai estar presente nessa casa hoje, fortalecendo, trazendo mais irmãos para casa, buscando alma, ganhando almas. Jesus nessa noite vai estar olhando por cada um de vocês. E cada um que se entregar a Jesus nessa noite vai receber a presença do Espírito Santo. Deus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, nessa noite por estar na sua presença. Pedimos que nos fortaleça, Pai, que nos una, que não deixe o inimigo colocar muro, barreiras entre nós aqui na igreja, Pai. Que o inimigo não entre na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Que nós possamos, Senhor, estar na sua presença todos os dias. E todos os cultos estarmos aqui com alegria para louvar e engrandecer o seu nome, Pai. E todos aqueles que estiverem lá fora, Pai, que nós pudermos trazer para a sua casa. Nos fortaleça, Pai, com a sua palavra, nos capacite, nos dê sabedoria, Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção, a sua glória, Deus. Que o Senhor entre nessa casa de uma forma retumbante, Pai, trazendo orgulho por estar na sua presença, Pai, colocando o meu melhor coração, o meu melhor sentido, o meu melhor gesto, a minha melhor palavra para te engrandecer, Senhor. Que o Senhor cresça, que nós diminuímos, Pai, que o Senhor não deixe entrar no nosso coração o soberbo, o ímpio, que nós sejamos humildes na tua presença, Pai. Que nós não somos menores, Pai, nós não somos iguais, nós não somos inferiores também, porque aprendemos a tua palavra. Então, nessa noite, Senhor, nos abençoa com a tua presença, Jesus. Entra nessa casa, senta ao nosso lado nesses bancos, Senhor. Tira toda a ruindade, toda a maldade que ataca essas pessoas, Senhor. Tira toda a fraqueza do espírito, da alma, que a palavra não fira, Pai, que a palavra não agrida, que nós possamos perdoar, respeitar o limite de cada um nessa noite, Deus. Esteja presente em todos os atos dessa igreja, que Jesus fale através das palavras, através do pregador da noite, que o Espírito Santo de Deus batize essas pessoas nessa casa hoje, que cada um que se entregar ao Senhor Jesus nessa noite vai receber a presença de Jesus Cristo na sua vida. O Espírito de Deus está chegando nesse momento. Chama que Ele vem Espírito Santo de Deus, ande por essa casa, por essas pessoas, Senhor. Toque no coração de cada uma delas, Pai. Derrama sobre elas a sua glória, a sua presença, Pai. Nos reveste, Senhor, com o seu manto,
igreja precisa de todos, Pai. Todos devem se abraçar, todos devem se amar. E o Senhor Jesus é o dono disso tudo, é o dono da igreja. Nós somos apenas ministros, Pai, dessa obra, bordamos da sua chave, Senhor. Mas o Senhor é o dono da igreja. O Senhor é o presente nessa casa. A sua palavra é quem fala, não a nossa. Que o Espírito de Deus esteja agora tocando nessas pessoas, Senhor. Entrando por essas entranhas, por esse corpo, por essa mente, por esse espírito. Eliminando todo o mal que está na sua casa, na sua vida. Derrama sobre nós a sua glória, Senhor. E que nessa noite, Senhor, nós possamos sentir a presença de Jesus ao nosso lado. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos. Gabriel, tira um pouquinho do eco do microfone, está muito forte. Glória a Deus. Aleluia. Alô, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia, glória a Deus. Em Mateus capítulo 24, desse versículo, nós lemos do 36 ao 44. Quando ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e o que os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando, em um moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia o Senhor virá. Contudo, entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite viria o ladrão, ele vigiaria e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem chegará. Amém? Essa é uma mensagem poderosíssima aqui, é uma alerta. Nós às vezes nos colocamos à frente das coisas e nos colocamos como o principal alvo, quando o principal alvo é Deus. Nós não podemos se engrandecer com as aparências, com as coisas. Nós temos que se engrandecer perante Deus. Mas como nós vamos se engrandecer perante Deus? Amando um ao outro, se entregando um ao outro, desejando que a nossa igreja seja uma comunidade e nós todos seremos um só corpo dentro das águas. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu tenho recebido a presença do Espírito Santo na noite. Em oração ele me fala o seguinte: prepara-se pelo que está vindo para a sua casa. A sua congregação será uma congregação muito grande, mas não grande em quantidade, grande em recebimento da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo vem me alertando para que essa empresa vai receber muitas pessoas. Nós vamos administrá-la como um dono de uma empresa. Nós vamos trazer cada um no seu comportamento, cada um na sua missão. Mas o maior propósito dessa empresa é ter lucro. E qual que é o lucro? Ganhar almas para Jesus. Qual que é o objetivo do nosso salário? Se entregar ao Jesus, entrar em oração, devoção. Se você vier na igreja e você não sentir a presença do Espírito Santo aqui, é porque você não está aqui. Você está pensando em outra coisa. A partir do momento que você entra aqui, a sua presença é junto com Cristo, porque Ele está lá na porta junto com o Valdir te recebendo. Ele está te abraçando. Seja bem-vindo, irmãos. Deus abençoe. E nessa noite eu queria deixar essa mensagem para vocês. A nossa igreja está crescendo. Ela está crescendo em fé, em determinação, porque Jesus aprovou o nosso trabalho. Jesus aprovou todos vocês, o que vocês estão fazendo aqui nessa igreja. Ele trouxe vocês para cá. Ele escolheu vocês. E não foi por acaso. Eu vou falar uma mensagem sobre os escolhidos. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa mensagem.
Nessa madrugada, mais uma vez, o Espírito me ilumina sobre as palavras. Você já se sentiu, ou você já se perguntou, por que parece que quanto mais você busca a Deus, mais difícil fica a sua vida? Já notou que os que têm fé são justamente os que mais choram no silêncio? Se isso está acontecendo com você, talvez não seja contigo, talvez seja uma escolha. Na Bíblia, os grandes homens e mulheres de Deus passaram primeiro pelo vale, antes de subir ao monte. José foi vendido pelos irmãos, jogado em um poço, preso injustamente. Tudo fazia parte do plano. Jó perdeu tudo, filhos, bem, saúde, e mesmo assim permaneceu fiel. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi desprezado, traído, humilhado e crucificado. E sabe por quê? Porque a escolha de Deus não vem embalada em conforto, ela vem com um propósito. O sofrimento dos escolhidos não é castigo, é fornalha. E a fornalha não queima o ouro, ela purifica. Glória a Deus. Quando Deus escolhe alguém, Ele não entrega a missão de imediato, Ele prepara, Ele treina, Ele molda. E o molde dói. Dói porque quebra o orgulho, dói porque arranca o que é velho, dói porque te tira da zona segura para te colocar onde Ele quer. Deus nunca disse que seria fácil. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, se você está sendo provado, quebrado, testado, não se assuste. Talvez seja justamente aí que Ele está mais presente na sua vida. Porque Deus não escolhe capacidade. Ele capacita o que escolhe e antes de usar, Ele limpa. Pode ser que você esteja vivendo noites de choro que ninguém vê. Pode ser que a sua luta seja tão silenciosa que até parece que estão te abandonando. Mas escute isso com atenção. Os céus silenciam quando Deus está trabalhando em segredo. Talvez você não esteja sendo ignorado. Talvez esteja sendo protegido. Talvez Deus está escondendo você até o tempo certo de te revelar. Por isso que os escolhidos sofrem, mas porque algo dentro deles precisa ser despertado. Deus às vezes nos dá uma missão, e essa missão ela tem que ser tomada com cuidado. Eu frequentava aqui a igreja com o pastor Itamar, o pastor me preparava. Acho que ele até sabia o momento que viria para mim e eu não imaginava. Mas a preocupação maior é que quando Deus dá uma missão para a gente, essa missão não cresça mais do que deve crescer na nossa vida. Porque a humildade ela tem que vir em primeiro lugar. Depois da humildade vai vir o sofrimento. E é nesse sofrimento que nós se entregamos para Jesus. É na dor que nós nos aproximamos de Jesus. Os escolhidos, eles não são mais fortes que os outros. Mas eles são aqueles que não desistem. É aqueles que lutam. Por isso que Deus nos escolheu. Porque mesmo caindo, nós vamos se levantar. E cada vez que nós se levantarmos, nós vamos ser mais fortes. Porque Jesus, Ele está nos preparando. Ele está preparando essa igreja. É uma igreja simples. Mas você sente que a presença do Espírito Santo está aqui dentro. Então eu peço, irmãos, que nessa noite, cada um de vocês sinta a presença do Espírito Santo. Porque Ele vai mexer com todos vocês nessa noite. Quem nunca sentiu a presença do Espírito Santo aqui, vai sentir hoje.